Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube das Oito. E hoje a gente tá aqui com uma pessoa muito especial, gente, muito especial mesmo. Estamos aqui com Lia Lombardi. Ai, Querida, nossa senhora. obrigada pelo convite. Ai, nem acredito. Eu falei assim que uma das primeiras precisava ser a Lia. E ao decorrer desse vídeo vocês vão entender o porquê. Vou falar um pouquinho da Lia. A Lia, ela é jornalista formada pela PUC Minas, foi repórter das TVs Globo e Record em Belo Horizonte, onde também atuou como gerente de imprensa da prefeitura. No Rio de Janeiro, ela foi coordenadora de comunicação e depois diretora executiva do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, uma associação sem fins lucrativos financiada pelas maiores empresas brasileiras para a promoção da sustentabilidade empresarial. Em São João del Rei, desde 2019, é diretora do grupo João Lombardi, que eu construiu e administro Pátio Matozinhos, gerente cultural do Memorial Tancredo Neves e produtora do projeto cultural Mapa do Patrimônio. Com certeza vocês já ouviram falar de alguma dessas coisas se você é de São João del Rei. E se você não é, já deve ter visto a Lia na telinha aí por aí, né? Quem sabe? E ela vai contar um pouquinho hoje da história dela, de tudo que aconteceu até chegar aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre carreira e propósito. Se são as mesmas coisas, se dá para viver uma coisa conciliada com a outra. Então a Lia é a melhor pessoa para falar sobre isso aqui com a gente. Lia, mais uma vez, muito obrigada. Prazer estar aqui. Nossa, Obrigada a você pelo É um convite. prazer todo meu, né, de conversar com uma global Imagina. e uma pessoa tão especial assim. Eu acho que não só para mim, mas para a cidade. Acho que você faz um papel importante para nossa cidade. Obrigada, Letícia. Eu não recuso nenhum convite seu. Ai, que ótimo. Uma querida. Me conta, você nasceu em São João mesmo? Nasci em São João. Você Há nasceu em algum São tempo João? atrás. Não precisa dizer. Nasci aqui, minha mãe é daqui, os meus avós são daqui e o meu pai é de Belém do Pará. Então, Seu pai é de meu Belém do pai é de Pará. Belém do Pará. E ele Gente. veio para cá, enfim, conheceu minha mãe, se casaram e meu pai viveu aqui, escolheu São João del Rei para viver. E ele foi embora o ano passado, né? Enfim, mas a minha família toda é daqui. Eu nasci aqui, vivi intensamente aqui os meus primeiros 17 anos. 17 anos? Aí logo com 17 anos você foi embora. Com 17 anos eu fui para Belo Horizonte, onde eu fui estudar comunicação. Aí você foi para fazer faculdade. Para fazer faculdade. E foi direto pro jornalismo. Fui direto para o E jornalismo. por que jornalismo? Na época a gente não tinha tanta opção quanto a gente tem hoje, sabe? Então a gente tinha, era o básico, né? Medicina, engenharia, direito. E eu não me encaixava em nenhuma dessas áreas. E já tinha alguns conhecidos, Adriana Spinelli, filha da Neuzinha Spinelli, uma amiga da família, uma prima distante, mas assim, muito próxima. Ela já tinha começado a trilhar um caminho no jornalismo. E eu, por minha vez, achava que eu contava bem história, que quando eu conseguia aprender alguma coisa, eu conseguia traduzir aquilo de um jeito mais didático, mais fácil de ser compreendido. Legal. Então eu fiquei um pouco em dúvida entre ser professora e ser jornalista. E aí acabei optando por ser jornalista e acho que foi uma boa opção, acho que era realmente parecido com o meu jeito de ser. É mais dinâmico ainda, né, do que dar aula. Eu acho talvez um pouco mais moderno, né, para a Também. época do que ser professora, como a minha mãe, como as minhas tias todas foram, Ai, que e legal. era o mais comum na geração delas, né? Eu achava que era mais novo. E aí você foi até o final da faculdade de Aí jornalismo. eu fui na faculdade de jornalismo, eu me mudei para Belo Horizonte em 89, eu tinha 17, eu fiz 18 anos lá em Belo Horizonte, morava sozinha, foi um desafio grande. E eu olho para trás ainda tentando entender de onde que eu tirei tanta vontade para ir sozinha. Mas eu acho que isso vem um pouco da educação da minha mãe, que pelo fato de ela não ter trabalhado, então ela me impulsionou muito a ser independente, era uma coisa que ela sempre falou, né? Seja independente, faça sua carreira, construa sua vida. Então isso estava muito dentro de mim. E deve ter sido essa a força que me moveu a ir morar sozinha em Belo Horizonte com 17 anos. E faz toda a diferença o apoio da família, né, Lili? Muito, né? Eu vinha de uma Principalmente com a família... cidade, né? Exatamente. Com essa idade, na época que foi ainda... Hoje ainda é difícil, né? Os meus pais soltassem o adolescente pelo mundo, vamos dizer. Imagina naquela época, né? Exatamente.
Mas e eu vinha de uma família muito gregária, a gente era muito próxima, né? A minha família inteira morava numa rua só, era uma família grande. A Uhum. gente vivia todo mundo embaixo das asas de pai, mãe, avó, tio, primo, era todo mundo muito junto, era como se fosse mesmo uma grande família, Legal. né? Então, ter dado esse passo foi realmente muito inovador dentro da minha família, né? E meu avô brincava enfim, que eu não ia para lá para estudar. Pensa bem, olha só, uma menina na cidade, sozinha, o que que Sozinha. vai virar em Belo Horizonte? Mas era mais brincadeira no fundo. Eu acho que ele, no fundo, também deve ter ficado com uma pontinha de orgulho Ah, de com certeza. Isso ver, aí. naquela hora, uma certa coragem, né, de Uhum. ir sozinha. Então eu fui morar no apartamento dele, meu avô, e fiz durante 4 anos o curso de comunicação e me formei e já logo comecei a procurar emprego na área. Durante a faculdade eu fiz um estágio e era um estágio em emprego público, né, em órgão público na prefeitura de Belo Horizonte. Assessoria de comunicação era uma área que eu sempre me interessei. Não, e mulher, naquela época, É, entrar na assessoria de comunicação foi fácil, foi difícil? foi fácil. Entrar no estágio de comunicação foi muito Hum. fácil, porque a faculdade oferecia. Agora, é aquela coisa, é fácil para quem procura, né? Porque muita É, não gente adianta ficar esperando, fica, né? Muita gente fica nesse esperando que as negócio. coisas caiam do céu, né, sem procurar, como Uhum. se aquilo alguém fosse cutucar para chamar para algum emprego, né? É. Então Eu eu costumo procurei. falar que, assim, as pessoas falam muito do plano de Deus, o plano de Deus, né? Tipo assim, seja o que Deus quiser. É a É, frase que a gente mais usa, né? Seja o que é, Deus quiser. Tudo bem, seja o que Deus quiser, mas eu falo que você precisa apresentar seu plano. Que tudo precisa de um plano. Então, até pra Deus, você precisa apresentar seu plano. Não dá pra ficar de braço cruzado falando assim, o que chegar, chegou, o que vier, veio. Acho que não necessariamente. Até pra Deus ele tem que falar, tá, mas o que você quer? é, Então, vamos conversar aqui, vamos ver se isso realmente vai fazer sentido pra você ou não. Então, eu, é. eu, eu costumo falar isso também, que até pra Deus você tem que apresentar planejamento. Exatamente, eu também sou super espiritualizada, assim, sempre recorro a Deus, mas eu entendo que tem uma parte que quem tem que fazer é quem está É a aqui, gente, né? exatamente. É, e até já entrando um pouco na nossa história de propósito, de Uhum. trabalho, eu sempre achei que o trabalho dignifica o homem mesmo, né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam muito procurando, ai, qual é o meu propósito? Para que que eu nasci, né? Será que eu tô fazendo a coisa Será que eu estou fazendo a certa? coisa certa? Será que eu escolhi certo? Eu devia ter escolhido outra coisa? Isso vai me dar dinheiro? Isso não vai? É, eu sempre fui do trabalho, de experimentar, de ter responsabilidade, de se comprometer, de fazer sempre um pouco mais, né? De você ter o seu horário, a sua dedicação, Uhum. naquele tempo você vai produzir. Senão, para que que a gente veio ao mundo? Eu fico me perguntando Eu acho isso. que a gente tem que servir, né? Tem que A ideia servir. é servir. De alguma É, forma, você tem que servir, né? Que seja em casa, que exatamente. seja né, no trabalho mesmo por si só. Mas também não dá pra ficar, né? Esperando com que as É, coisas cheguem até você e que você é. não sai. Eu também saí de casa com 17 anos. 17 para 18 também. Também fui morar fora. Meu pai militar não aceitava muito bem também, não. Falou, não, dá pra você ir voltar. Inclusive, fiquei um ano indo e voltando de São João a Barbacena. De onde você morou? Você nasceu em Barbacena? Não, nasci aqui. Nasceu aqui. Nasci aqui em São João, sou São Joanense. Só que meu pai é militar, a gente morou em Roraima, voltamos. Aí depois meus pais se separaram. E aí, quando eu descobri publicidade e propaganda, que eu falei que eu quero fazer, enfim, eu fui lá para São Paulo para fazer vestibular. Passei, só que assim, o resultado da faculdade saiu numa terça e na quarta meu pai pegou transferência para fronteira. Então não dava pra eu ficar, naquela época não tinha condições nenhuma de eu ficar em São Paulo sozinha, Aham. enfim, né? É. E aí eu acabei indo pra Barbacena, que era o lugar mais perto e que a faculdade, na época, financeiramente falando, era mais em conta do que o cursinho que eu estudava. Olha Porque eu só. queria publicidade e propaganda. E aí eu, na luta, com muita insistência, eu acabei indo. Mas aí no primeiro ano ele só deixou eu ir e voltar todos os dias. Então eu ia e voltava todos os dias de van. Só que eu trabalhava com fotografia, trabalhava numa loja aqui em São João, eu já trabalhava. E eu saía de casa, tipo, eu emendava o serviço, almoçava no serviço, saía do serviço 4 horas, pegava a van 5, ia pra Barbacena, chegava em casa meia-noite. Eu era a primeira a ser pega e a última a ser entregue.
Eu falo que eu passava mais tempo dentro da van do que na faculdade. Curioso, porque ele Né? querendo te proteger, ele te impôs um sacrifício ainda maior, né? Exatamente. Ele sempre foi assim. E aí, acabou que eu fiquei um ano assim. E aí, depois eu peguei um dia, peguei minha mãe e falei assim, mãe, vou lá em Barbacena, eu vou distribuir currículo em tudo quanto é canto de fotografia, mas eu vou pra lá. Então, assim, se ele não tem um motivo pra deixar eu ir, que na teoria era o trabalho, Ah, sim. aí ele vai ter. Uhum. E aí eu consegui, né, a Vanessa, inclusive, é minha amiga até hoje, aí eu consegui um trabalho lá, num estúdio de fotografia, e acabei indo. Fui com a cara e a coragem também, fiquei 3 anos lá, aí depois eu voltei, porque aí eu formei também publicidade e propaganda, eu fui trabalhar em agência, e aí a gente foi... eu não sabia, na verdade, que eu ia acabar ficando em São João, mas acabou que eu fiquei por aí mesmo. Uma cidade linda e boa Linda, dessa, né? linda. Custo de vida baixo, gente, dá É. pra almoçar em casa. E o pessoal reclama que as coisas aqui é longe. Experimenta morar no Rio. É, Experimenta morar em São Paulo, exatamente. em Belo Horizonte. Nossa, Né? Juiz de Fora até. Tudo muito longe. exatamente. Eu, assim, nessa. Aí já dando um pulo, né? Eu, nessa volta para São João del Rei, eu consegui valorizar uma cidade que, quando eu tinha 17 anos, eu não valorizava, né? Não, mas ninguém. Todo mundo quer sair, mas quando sai, quer voltar. É É claro que incrível. sim, tem profissões que realmente não dá, a gente sabe É, que não dá dentro de uma cidade de 100 mil habitantes, é, enfim. Mas agora tem outras que, assim, dá pra ficar, dá pra viver é. tranquilamente por aqui Eu mesmo. adoro morar em São João del Rei. Eu Acho também gosto. uma cidade diferente, culta, inteligente, de gente, né? Você encontra gente Tem inteligente, tem história. história, tem cultura, tem patrimônio, é uma cidade educada, né? Por mais que hoje haja, né, um ponto ou outro que você possa Acho que dizer, toda cidade tem isso também, tem, né? mas São João é Mas uma a gente cidade muito prevalece especial. nos valores bons, né? Do que nos Sim, ruins. sim, eu acho que sim. E então eu sou muito feliz de estar de volta a São João del Rei e cada vez que passa mais o tempo, mais eu conheço São João, mais eu gosto da cidade. Principalmente Então, pelo projeto, por tudo que é, você tem aqui, os negócios, né? é, Mas voltando só um pouquinho mais, aham, você formou em Belo Horizonte e aí você isso. ficou por lá ou você já foi direto pro Rio? Aí não, eu morei 18 anos em Belo Horizonte. E ficou Então, mesmo. fiquei mesmo, finquei os pés em Belo Horizonte mesmo. Então, esses primeiros, aí logo Mas depois você que eu me ficou por causa do formei, trabalho ou porque você gostava de BH também da cidade? eu fiquei por causa do trabalho. Eu não fiz assim plano de vida, plano de carreira. Eu não pensei muito no futuro, Uhum. não. Eu fui trabalhando, era a profissão que eu escolhi. Eu comecei a trabalhar primeiro em rádio, adquiri alguma experiência, né? E depois fui para televisão, trabalhei na TV Record durante 5 anos, depois trabalhei mais 5 anos na TV Globo. E você foi da rádio pra Record e da Record pra Globo? Isso. E você gostou mais de rádio ou de TV? Eu gostei mais de TV. Porque na Hum, televisão você ilustra, né, o que você está contando. Isso é muito curioso, você poder verdade. contar uma história a partir das imagens que você está vendo e compartilhar aquilo com a outra pessoa que vai olhar a história do jeito que você tentar, né, Viveu. pelo menos do jeito que você viu, né? Por mais que cada pessoa, cada Dentro da interlocutor, narrativa que você construiu. vai interpretar de um jeito, né? Uhum. Eu conto de um jeito, do jeito que eu enxerguei. Então, você ter isso ilustrado na televisão é muito interessante. Sabe que Tanto que eu eu faço fiz, isso até hoje, né? sabe que eu fiz teatro 5 anos porque eu queria TV. Eu fiz teatro durante 5 anos, isso antes de eu Sei. descobrir publicidade e propaganda, Você né? queria ser atriz? Eu queria ser atriz, eu queria ser apresentadora, eu queria ser alguma coisa que tivesse uma câmera na frente. Eu gostava mais das câmeras do que dos palcos. Hoje eu Sei, confesso que eu prefiro os palcos. Eu sei. gosto mais do offline. Mas eu gostava mais da câmera do que dos palcos. E o Só que te que, atraía? eu não sei, acho que é a comunicação mesmo em si. Mas eu não era assim. Até os 5 anos de idade, mais ou menos, eu era a vergonhosa de tudo. E eu era a primeira neta, a primeira sobrinha dos dois lados, a única mulher. Sabe aquele negócio assim, meio que, vai ser paparicada, vai ser mimada. Então, assim, a maioria dos primos e tios, assim, mais velhos, chamavam pra ser dama de honra e não entrava. Eu estudava no SESI, tem foto minha emburrada, assim, ó, no canto, porque eu não queria. Estudava no SESI, eu fazia balé que a minha tia não queria apresentar, chegava na hora. É porque Eu você ganhava. estava sempre no palco, né? Tava sempre É, todo mas mundo eu te olhando. não gostava de nada. Uhum. Sim, falava que era aparecer, eu emburrava na hora, mas era na hora, assim. Na hora do casamento eu pirraçava e falava, não vou entrar. Mas eu acho que era alguma coisa relacionada ao fato de que não. Sabe aquela questão que não era você que queria, era que as pessoas queriam que você Sim, estivesse?
Eu acho que foi isso. E quando eu fui pra Roraima, né? Como eu disse, meu pai é militar, a gente foi pra Roraima, eu tinha 6 anos de idade. O que meu pai fez? Ele tinha uma câmera, uma filmadora, e ele filmava tudo que a gente fazia. Tudo, pra mandar pra meus avós. Meu pai, primeiro blogueiro, primeiro blogueiro da história, né? Isso era, o quê? 2000. Foi em 2000 isso. Em 2000. Então, era qualquer coisa, ele ia. Aí a gente ia sair pra uma festa. Aí ele fazia a gente sentar no sofá e conversar. Oi, vó, a gente tá indo pra tal festa, tal lugar. E aí ele levava essa filmadora pros parques, assim, dos festivais que a gente ia. E aí eu tinha que ficar lá na frente da câmera. E isso lá em Roraima era uma troca. Então, ou eu aparecia, falava pra eu ganhar o que eu queria, que era brincar, ou enfim, né, qualquer outro tipo de coisa. Ou não tinha brincadeira, a gente demorava a sair. Então eu entendi que aquilo era um gatilho pra resolver as coisas mais rápido. Entendi. Então, vamos gravar rapidinho aqui, né? Porque aí a gente sai mais rápido, vamos sair, que eu quero. Isso eu tinha 6 anos de idade. Então, eu fiquei 2 anos, assim, várias fitas, aniversário. Antes de cantar parabéns, eu tinha que apresentar para minhas avós, todo mundo que estava. Tem até uma parte que tem. Eu assisto essas fitas até hoje, né? Tem a parte que eu tô falando, é fulano, esse aqui eu não sei quem que é, não. Meu pai te chamou. Aí eu já tava assim, sabe? Toda natural na frente das câmeras, então eu acostumei. E aí depois quando eu cresci, e sabe aquela cobrança de pai de você tem que fazer alguma coisa? Aí me colocou em balé, me colocou em jiu-jitsu, me colocou em aula de dança, me colocou em teatro. E aí no teatro eu vi que era legal a TV. Mas assim, a minha ilusão era, um dia eu vou pro Rio de Janeiro, eu vou sentar na porta do Projac e eu vou convencer alguém de deixar eu fazer um teste e eu vou conseguir. Só que meu pai nunca deixou eu sair daqui. Nem Tiradentes tinha muito teste de figuração, essas coisas. Nunca me levaram. Aí eu comecei a frustrar, mas eu fiz 5 anos de teatro. Aí eu comecei a ficar mais frustrada com essa história de... Aí no meio do teatro que eu percebi que o teatro não tem nada a ver com a televisão, nada a ver, né? A câmera com o palco, enfim, são técnicas totalmente diferentes, mas tinha a ver com comunicação. E aí que eu descobri publicidade e propaganda, porque eu fui numa agência, essa agência que eu trabalhei antes, e aí o dono de lá me emprestou um livro, que era Como Abrir Sua Agência de Publicidade e Propaganda. E aí eu falei, eu gosto disso. E aí no livro ele tinha todas as etapas da agência, sabe? Atendimento, mídia, criação, design. E aí eu falei, cara, achei. Porque pra mim, unia o útil com o agradável. Que era uma parte de criação, que você conseguiria pensar. Às vezes podia ter um palco pensando na apresentação, né? De alguma coisa, tanto que eu apresento evento até hoje. E tinha a parte da gravação, né? Da TV, do comercial, propaganda. Eu falava, gente, incrível. Falei, isso. Em vez de eu ficar na monotonia lá, tipo, gravar uma novela, por exemplo, uma personagem só, olha quantas coisas eu posso ser dentro disso. E foi por isso que eu me apaixonei por publicidade. Muito interessante. E aí, por isso que eu fui pra comunicação. E depois também nunca mais saí. Mas, assim, estímulo do meu pai, né? Apoio da minha mãe também, com certeza, de falar, vai, né? E no momento que tava todo mundo, minhas amigas todas, engenharia, direito, engenharia é o que bombou na minha época. Tava no comecinho engenharia de produção aqui em São João. Então, assim, a galera tava lá nas exatas e eu, gente, pelo amor de Deus, isso não é pra mim. Aí foi por isso que eu me apaixonei, gostei. E acabou, depois eu fui, voltei também nessa... E que teatro você fez? Com quem? Aonde? Eu fiz com o Juliano. Teatro da Pedra. No Teatro da Pedra, que na época era manicômico. Super. Na época era manicômico. Claro. Super grupo de teatro. Tem muito orgulho deles estarem em São João del Rei. Eles são maravilhosos. Maravilhosos. Aí quando eu ia passar pro curso de preparação para atores, aí eu descobri a publicidade, desisti e fui embora. Mas assim, nesse meio tempo do teatro na minha vida, tem uma coisa que eu falo que é do marketing que já tinha entrado. Era eu e mais 2 amigas minhas, a Priscila, que inclusive trabalhou muitos anos com o Juliano, não sei se trabalha ainda, a Priscila Natani. Também fez teatro aqui, fez jornalismo, foi embora, tá pra fora do Brasil até fazendo peças, virou diretora, várias coisas. Era eu, ela e mais uma outra amiga minha que foi pro direito, né? E nós 3 a gente juntava para ensaiar peças infantis para apresentar nas escolinhas de criança. Eu tinha 11, 12 anos. E quem que ia lá nas escolinhas convencer a diretora para deixar a gente apresentar? Você. Eu. Aí eu era que ia lá e falava, não, deixa comigo, vamos. Aí a Priscila geralmente escrevia a peça, a Paloma dava conta das coisas que eram mais detalhes, né? Do que precisa e tudo mais. E eu ia lá e conversava com as diretoras, e conversava com as professoras. E aí eu convenci elas de alguma forma da gente apresentar a peça infantil que a gente tinha criado. A gente deve ter criado umas 2, 3 peças, assim, na época.
E aí foi isso que, assim, eu falei, não, peraí, tem alguma coisinha aqui que ainda não é do teatro. E aí eu fui pesquisar, fui saber, descobri o livro, descobri meu ex-chefe, que não era meu chefe na época. E aí cheguei onde que eu cheguei, nessa confusão Olha como é toda. curioso, como que forma a profissional, né? O É, fato de o seu pai o fato da sua família primeiro ter te dado palco, você ser a única, a é, primeira, né? verdade. Não Todo pensei mundo nesse lado. estava te olhando o tempo inteiro. Isso. Depois você vem e o seu pai te exige apresentar, se apresentar, contar a Uhum. história o tempo inteiro na frente de câmera. Então você já foi adquirindo uma certa naturalidade, desenvoltura para falar e se ver É, tanto que pra mim, assim, o livre pessoal. na frente de câmera, né? Hoje as pessoas têm muito disso, né? A gente tá aqui, assim, deu play, a pessoa, É, na mesma mas é hora. muito natural, porque É, as pessoas nem sempre se veem, né? Não é como se vê no espelho. É muito verdade. difícil, assim como ouvir a própria voz, todo mundo estranha. Se ver também não é uma coisa Faz todo sentido. natural, E também eu né? acho que o perfeccionismo também. E De falar, perfeccionismo nossa, eu tô também. falando coisa errada, tá esquisito, tá É, diferente, porque a gente, a gente tá falando de rede social é, hoje que é mais natural, né? Que é é. mais o offline. E se tratando da TV, a TV sempre foi muito editado, né? É, Sempre foi muito sim, tudo ensaiado. certinho, né? Você escreve, depois você lê, pensa bem no que vai E escrever. grava e regrava, e esse É, ângulo tá ruim, esse não exatamente. tá. Tanto que para mim, na hora de falar naturalmente, de dar entrevista, por exemplo, é mais difícil. Eu prefiro fazer certinho porque é de onde eu vim. Vamos Quando eu roteirizar tenho. antes. Ficou Exatamente. apavorada, gente, na hora que eu falei com ela, assim, não vou te mandar nada. Você pode ficar tranquila que você vai ter história pra contar. Hoje eu estou um pouco mais soltinha, né? Porque já foram algumas outras experiências, mas assim, é muito diferente. Então Quando a eu. pessoa chegava assim, vamos fazer um negócio aqui agora. Você, o quê? Não, É, cadê? Roteiro, roteiro, pelo amor de exatamente. Deus. Exatamente. Eu tenho que pensar antes de falar, né? Uhum. Aqui não, a proposta é diferente. Mas assim, eu ainda gosto de pensar bem antes de falar, né? Na hora de contar Legal. uma história, né? Mas agora a gente falando de redes sociais e do medo das pessoas, né? De falar em frente às câmeras, né? A dificuldade de ter naturalidade também, as pessoas ficam realmente são muito ácidas na rede social, né? Uhum. Elas falam o que querem, sem filtro, como É, se tem elas não isso. estivessem sendo reconhecidas. Eu fico constrangida com alguns comentários que eu vejo, que eu leio nas redes sociais. Eu falo, essa pessoa não tem vergonha de comentar, fazer esse tipo de comentário nas redes Cara, sociais? eu falo que a fatia de medo que eu tenho de mergulhar na internet de fato, de ir pra internet mesmo de fato, é justamente os comentários negativos. É. Assim, eu falo que eu sou do tipo de pessoa que se na verdade a gente já resolveu, né, com esse podcast, mas na hora que eu resolver abrir um canal no YouTube, falar tudo que eu tenho pra falar, é melhor eu nem ler os comentários. É, Porque de 10 que tá todo mundo elogiando, na hora que um fala mal, você fala, ai meu Deus, o que que eu faço? e aí você fica presa naquele um que falou mal, E né? aí, Naquela crítica. não, acabou o mundo pra mim. É, Acabou o mundo. Eu sou uma é, pessoa que eu ainda tenho que trabalhar muito ainda essa é, questão da crítica alheia, porque a gente prega, né? Tipo, não liga pro que as é. pessoas falam, autenticidade. Mas querendo ou não, ainda mais você lê assim, você vê uma É coisa. muito cruel. É impressionante. Eu fico chocada com algumas coisas que eu leio e eu até, assim, eu acho que isso às vezes até ajuda a gente a entender as dificuldades hoje em dia que a gente vê nessa nova geração que já nasceu nas redes sociais, né? A dificuldade que esses jovens vêm enfrentando para se colocar no campo de trabalho, né? Eu acho que parte dessa razão está aí, nessa crueldade das críticas, né? E no valor que elas têm, porque por mais que você queira, como você está dizendo, por mais que você queira não se sentir abalada, porque que você entenda que aquilo não é de todo justo, Mas aquilo te fere. você não desvê, né? Não tem Você como não você desver, desvê. é difícil. Você pode até se não liguei, vida que segue, mas não tem como você desver o que você. Não, fica aquela coisinha te machucando ali no fundo, né? É. Sabe o que que eu já percebi hoje também, Li? Que a geração de hoje, eu enxergo isso muito. Os mais novinhos, assim, né? O pessoal tem muito intimidade com as câmeras, e no offline, tipo, aí é o contrário.
contrário dos milênios, vamos dizer assim, não sei se eu posso colocar isso numa culpa de uma geração inteira, eu acho que não, mas a maioria. Então, a maioria dos mais novinhos hoje, então, no online, liga uma câmera e fala, e aparece no Instagram, e conversa no WhatsApp, e manda áudio, e aí, pessoalmente, você fala, essa pessoa que era aquela pessoa que tava ali naquele Instagram, falando todo dia, e aí elas não conseguem se comportar no offline, assim, da forma que elas Eu vejo assim, eu vejo ondas que mudam de geração em geração, mesmo nessa geração. Eu sou mãe de um menino de 17 e de outro de 13 anos. E eu vejo. Dá uma mudancinha boa, Dá não uma dá? mudança boa, mas eu vejo os dois meninos, por mais assim, que eles se relacionem, passam o dia inteiro no celular. O dia inteiro os dois estão no celular. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que são meninos que, assim, como nas gerações anteriores, eles têm amigos de todas as escolas, eles continuam saindo, jogam futebol, gostam de estar juntos no offline. Uhum. Então, assim, acho muito difícil a gente Generalizar. generalizar. E eu acho que, aos poucos, essas gerações elas vão se familiarizando com as redes a ponto de não fazer mais tanta diferença entre o que Entre rede e está na off, né? rede social e o que está no offline, o que está Verdade. in e o que está out. Então tem esses dics, esses perfis dics, né, que eles Aham. usam só para Só falar pra eles entre si. mesmos. É óbvio que eu sigo os dics dos meus meninos e às vezes falo, apaga isso. Ah, não, mãe, isso é só para o meu grupo. Eu falo, mas os pais dele estão vendo o que que os É filhos deles sério que estão você segue vendo. o Dix Eu e eles sigo, deixam? eles deixam. Eles Mas eu deixam acho eu que isso aí é seguir. raro, tá? É É, raro. eles deixam. Eu não sou de ficar consultando muito. Outro dia eu até estava participando de um debate com amigas que estavam pesquisando como era o comportamento de pais e mães no controle das redes sociais dos filhos. Eu não costumo pegar o celular dos meninos para ver o que que eles estão conversando, não. Uhum. Né? Um de 13 e outro de 17. Mas Mas você até outro confia. dia, Mas você confia. eu confio. Uhum. E aí é muito do que a gente faz no offline. Então, assim, eu sempre falo com os meninos, o que você faz no online tem que ser o que você faz no offline. Ótimo. Então, é o mesmo tipo de vida, você é o mesmo cara, Tem que você ser é a mesma coerente, né? pessoa, né? Você não pode ser um lá e outro cá. Uhum. Você é a mesma figura. Então, quando você fala essas coisas para seus amigos no seu Dix, o pai do seu amigo pode olhar. Então, você fica ciente disso, porque é um perfil público, Maravilhoso. né? Tá vendo, Então, né, mamães? Essa é a dica principal aí pra eu não sou assim, instruir seus nenhum filhos, né? exemplo de nada, não. Só estou contando de como é a minha experiência e eu não vejo sinais de problemas por conta de rede social nos meninos, não. Mas sempre com esse alerta. O que se Uhum. aparece na rede é quem você é na real. Então, Autenticidade eu do aos menino. poucos eu acho que eu poderia dizer isso, sabe? Que eu vejo que aos poucos vai se descortinando esse limite entre o online e o offline. Eu Uhum. acho que eles são, sim, as mesmas pessoas. A mesma Muito pessoa que é legal. on é a mesma pessoa off. Não, mas eu acho que é a criação, viu? Será? Acho que é a criação. Eu já conheci muita gente que é diferente. É. Muita. A gente tá Então, nesse meio também, né? De até é, digital influência, né? E é, até defendendo um pouquinho elas, porque muita gente fala assim: ah, digital influencer chega lá e posta tudo, tem tudo dela, né? O tempo inteiro sabendo da vida dela. Mas assim, mesmo que ela coloque, vamos supor que ela coloque 100 stories, né? Que hoje tá dando 1 minuto cada um. É 1 hora só do tempo dela, do dia. E as aham, pessoas acham que sabe tudo. é. E na verdade não sabe. Ver É uma aquela parte. fração. Você vê uma parte, e mesmo que você exagere achando que ela coloca muita coisa, ainda que ela coloque muita coisa, se você pegar 100, 60, né? Tipo, 60 minutos, vai ser 1 hora do dia dela. É. É um recorte da Um vida dela que recorte. ela escolhe O que que vai te falar compartilhar, ou não? né? Aí daí as pessoas dizerem que aquela pessoa é aquilo, aí é uma conclusão Verdade. equivocada e que Muito. a pessoa continua achando. Mas como ela expõe, as outras também têm o direito de achar o que elas quiserem.
É, Ela tem o direito de achar o que ela quiser. verdade. Agora, quando ela for compartilhar o comentário dela, pensa duas vezes. Tem que pensar. Porque é aquela velha frase: quando Pedro fala de Paulo, aquilo fala mais de Pedro que de Do que de Paulo. Paulo. Aham. Né? Então, quando a pessoa faz comentários ácidos, críticos demais nas redes sociais, aquilo fala mais daquela pessoa do que sobre quem ela está falando. Verdade. Né? Você fala, poxa, que educação é essa? Que tipo de pessoa é essa que faz esse tipo de Não tem comentário? nada pra Nossa, fazer, tá né? horrorosa, que cara é essa? Que pança é essa? Aí você vai lá no perfil da mulher para ver que beldade é aquela que tá É, falando, e nunca é, né? nunca A é. pessoa perfeita, porque ela não existe, Uhum. né? A pessoa perfeita não existe para ir lá ficar criticando o outro, né? Mas enfim, as pessoas são livres, elas têm direito de opinar sobre o que elas quiserem, como elas quiserem, contanto que não cometam Mas, crimes, né? De mas pra que racismo, ofender, né? perjúrio, aí elas vão ser, elas, né, estão sujeitas Devido. à lei. É, Mas aquilo fala muito mais sobre elas do que sobre de quem elas estão falando, né? é isso mesmo. Ô, Lia, e você foi. Vamos voltar nessa história só mais um pouquinho. Você foi BBH, você foi no Rio, e aí depois você voltou pra casa, né? É, Aí dentro dessa questão que você. Na verdade, você fez a sua carreira inteira fora, né? foi. Tanto em Belo Horizonte quanto no Rio. Foi. Eu fiquei nesses primeiros 10 anos da minha carreira como repórter mesmo. E eu era repórter, eu passei por todas as editorias. Fui de política, de polícia, de esportes. Qual que você mais gostou? O que eu mais gostei era o que a gente chama de geral, que é uma cobertura de tudo, né? De Legal. comportamento, de cidade, de o que está acontecendo. Política também eu gostava bastante, é um tema ainda muito caro, eu acho que isso vem dessa natureza sanjoanense, né? A gente está falando da Uhum. terra de Tiradentes, da terra de Tancredo, enfim, então acho que isso está bem entranhado na veia do sanjoanense. E, e o geral, essa editoria de geral que a gente chamava no jornalismo, que era você cobrir a cidade toda, um dia de chuva, um dia de sol, um dia de. O O acontecimento mesmo. acontecimento, o dia a dia da cidade, isso sempre me interessou muito, eu acho Legal. muito curioso. Então, esses primeiros 10 anos são de reportagem, de fato, são o que me definem até hoje como profissional. Então, eu aprendi a ter curiosidade sobre as coisas, de buscar enxergar o que nem todo mundo enxerga, né? Uhum. Embora veja, não enxergue, e de contar a partir de um ponto de vista de uma pessoa interessada na vida. Eu sou muito interessada na vida. Então, esses primeiros 10 anos são o que me definem até hoje. É, isso é muito importante, gente. Você não ser uma pessoa interesseira, e sim interessada. Interessada, peito aberto, É. curiosa, sempre fui. Só que é um trabalho muito árduo, com uma carga uma jornada muito difícil. Tinha dia que eu entrava 4 horas da manhã, no dia seguinte às 6, no outro às 11, no outro de noite. Então, era uma vida dedicada, muito dedicada ao trabalho. E eu nunca. E era uma coisa que você já queria ir pra TV também, ou você foi, Era. ou aconteceu? Não, era uma coisa que Foi eu queria. oportunidade? Porque também eu ia para onde? Eu ia para jornal, rádio e TV, É isso. né? E Não com tinha certeza você internet. arregaçou as mangas e foi, né? Vamos Porque. lembrar que não tinha internet. Então Aham. era isso, era jornal, rádio e TV. E eu como entrei E ir em pra Globo, rádio, por exemplo, era difícil? não era, enfim, não sei se era difícil. Comigo, na minha passagem da TV Record para a TV Globo, o que aconteceu Não, não é que era difícil, mas pra você era mais simples, né? porque eu já estava Eu no tinha que ir lá meio. fazer mesmo, vou lá, É, vou mandar o é. currículo, fazer entrevista, vou fazer o que tem que fazer. Não foi, não foi Sim, difícil, foi natural, é foi normal. natural, Você né? quer trabalhar no lugar, você manda o Vai. currículo e pede o emprego, Exatamente. não é não? Então, quando eu pedi emprego na TV Record e mandei o meu currículo para a TV Globo, eu já tinha alguma experiência, né? Em Uhum. rádio, em rádio. Em rádio. Era pouca a experiência, mas já tinha alguma coisa, né? Não era alguém que estava saindo da faculdade e indo para lá. E na passagem da TV Record para a TV Globo, eu me lembro que eu tinha ido cobrir um acidente de helicóptero em Barbacena. Eu tinha saído da TV Record na hora do almoço, na hora de ir embora para casa, sempre é assim.
Na hora de ir embora, você pega a bolsinha para ir embora. Atenção, atenção, Aconteceu. aconteceu um acidente, esquece tudo, pega o carro e E vai é para lá. literalmente isso. Sempre assim. E aí, nesse dia aconteceu, era 12:30, tinha caído um helicóptero aqui em Barbacena, no meio de uma festa, e eu vim fazer a cobertura do acidente de helicóptero. E aí vim, era difícil, Você veio de helicóptero né? Eu vim fazer de o... carro, Ah, não, vim de eu carro. falei, você veio de helicóptero. De Belo Horizonte para Barbacena, eu vim de carro com a equipe. Então, chegando em Barbacena, a gente não tinha muito o que fazer. Eu entrevistava as pessoas que tinham visto, um ou outro tinha visto alguma coisa, mas TV é imagem. Então eu comecei a procurar se tinha alguém que tivesse gravado a cena do helicóptero caindo. E eu encontrei uma pessoa que tinha gravado a cena do helicóptero. E aí eu comprei a imagem, né? Na época a gente comercializou, o cara quis vender a imagem, a gente comprou. Aí eu já mandei para o comercial da Caro ou barato? TV. Ah, foi barato, não era nada Só demais, queria um não. dinheirinho ali. É, Falar, só você queria quer? dinheirinho. Então, É. pô, R$ 50. Na época tinha até um certo receio, ah, não se compra a imagem e não sei o quê, mas o cara tinha filmado, Tinha, tinha eu uma coisa que era precisava. valorosa pra gente, não era uma coisa de valor. E aí a TV topou comprar e a gente, então, na hora do jornal, publicou uma imagem inédita da cena do helicóptero caindo. Aí, Nereide, que é muito amiga minha hoje, as minhas grandes chefes, né, eu tenho muita admiração por muitas mulheres, e a Nereide, que era chefe de jornalismo da TV Globo nessa época, viu que a gente tinha uma imagem exclusiva na reportagem da Record. E aí ela me chamou para trabalhar na TV Globo por causa Por causa da dessa. imagem exclusiva. Viu? Porque. Só correr atrás, gente. Só fazer o que tem que ser feito. É isso que eu tô te falando. É É porque muitas pessoas, curiosidade. inclusive hoje, muitas pessoas hoje, eu venho aqui, eu faço meu trabalho, É. eu não tenho nada com isso com imagem, eu tenho que Sinto falar, tenho que muito. entrevistar. Não tem nada aqui. Eu tentei falar com alguém, não consegui, tentei falar com não sei quem, não consegui. O que eu consegui foi isso, bota a viola no saco e vou embora com Pronto, eu fiz meu pouco que tem. trabalho, tô indo embora. Mas aí, enfim, é essas coisas Muito que bom. fazem diferença, né? Então, assim, você me perguntou se foi fácil, se foi difícil, não foi difícil, mas foi, eu acho que em decorrência de Natural mesmo, né? dedicação, né? Com certeza. E É. você casou no Rio? Eu me Seu casei marido quando é eu carioca ou conheci. daqui? Meu marido é carioca, a gente se conheceu numa festa de casamento em Belo Horizonte. E aí, a partir do dia que a gente se conheceu, ele então foi me visitar todos os outros fins de semana subsequentes. Aí, enfim, a gente meio que se casou informalmente, né? Aí a história da Globo foi em BH. A história da Globo foi em BH. Aí, depois de 10 anos, antes de ir para o casamento no Rio, depois de 10 anos, eu já estava muito cansada dessa rotina de a hora que você vai embora, você tem que mudar os planos. Não tinha fim de semana, não tinha feriado, Natal, Carnaval. Eu passei 10 anos nisso, né? Hoje eu vejo que é muito Loucura. difícil as pessoas terem esse compromisso com o horário, com o fim de Muito. semana, com não sei o quê. Mas eu, por 10 anos, me dediquei várias vezes, perdi Natal, Carnaval, enfim. Mas é do trabalho, é da Eu, fa- natureza do eu trabalho. falo que não é nem sobre disposição, é sobre não é sobre disponibilidade, é sobre disposição. Sim, é comprometimento. Aquele é o meu trabalho, Uhum. né? Nunca faltei em plantão, nunca deixei de ir, nunca cheguei atrasada no plantão de sábado, porque eu sabia que o meu colega estava lá esperando eu chegar, né? Então, Ótimo, muito assim, bom. é um compromisso sério. Mas depois de 10 anos eu cansei, falei, deu para mim. Eu vou experimentar outras coisas. E aí, era solteira, saí com uma mão na frente e outra atrás da televisão. Falei, ó, gente, cansei, sinto muito. Lia, você tá doida? Você tá precisando de uma ajuda terapêutica? Tá com algum problema? Eu Sempre, falei, né? não, gente, eu só não quero mais fazer isso. Eu tô realmente cansada, quero experimentar outras coisas. Tinha idade, fôlego e disposição, né, para experimentar outras coisas. Mas aí saí disso e na semana seguinte eu já estava com outro trabalho. Aí foi uma época, fiz uma campanha política, que foi uma experiência interessante também. Depois fui trabalhar na prefeitura. Fiquei na assessoria de imprensa da prefeitura. Aí já era um trabalho mais burocrático, mas era mais calmo. Admiro, viu? Porque eu trabalhei 3 meses em marketing político e
Ai, foi bem Dá não, divertido. pra mim não dá não. Não foi, não? Pra mim não dá não. Campanha, né? Campanha é como se fosse, é uma coisa de 3 meses, então É, é uma dedicação intensa, é você uma se doideira. envolve muito, você manhã, tarde, noite dedicada àquilo, mas tem fim, né? Então foi uma experiência bem bacana. Aí depois tem essa da assessoria de comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte, que foi interessante. Eu vim para o outro lado do balcão, né? Em vez de ser repórter, eu que oferecia informação para a imprensa e Uhum. buscava espaço para divulgação do material da prefeitura. E aí também, aí eu já estava fazendo, já tinha, eu fiquei 4 anos na prefeitura, quase. E aí já estava o quê? Quanto tempo de Belo Horizonte? Já tinha. Fiquei 4 anos, fiquei mais um pouco. No total, eu fiquei 18 anos em Belo Horizonte. Então, É nesse muito final tempo. desses 8 anos, eu fiquei mais tempo na assessoria de comunicação, deve ter sido uns 6. Enfim, então, nesse final desse tempo, eu já estava. Eu acho que eu já tinha dado o que tinha que dar a Belo Horizonte. E Deu, aí, né? como eu já tinha conhecido o Paulo Rubens, que é o meu marido, e aí a gente ficou Quem vai, naquela quem dúvida, vem. quem vai, quem vem. Eu acho que ele tinha até disponibilidade de ir para Belo Horizonte, mas eu preferi ir para o Rio. Uhum. Aí a gente se casou e logo chegou o Antônio, meu filho mais velho, que hoje tem 17 anos. E aí, quando o Antônio chega, eu já me mudei para o Rio. E eu ainda não tinha trabalho no Rio, mas eu tinha certeza que eu ia conseguir alguma coisa, e de fato eu consegui. E eu consegui por meio da Nereide, que é essa amiga minha, muito querida, que era Mas a. quando você faz o que tem pra fazer, quando você pega os contatos, quando, É, né, é comprometimento mesmo. é, Quem não vai te ajudar, vamos é. dizer assim, né? Aí eu falava, Nereide, me ajuda, você conhece alguém aqui? Ah, conheço, tem um amigo meu, me indicou para não sei quem. E aí eu fui parar no CEBEDES, que é o Conselho Uhum. Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que foi o melhor trabalho, o melhor lugar em que eu Que trabalhei na legal. vida. E aí eu conheci o mundo corporativo, que é realmente um outro universo. Outro, totalmente. Totalmente diferente, mas muito interessante. Uhum. O CEBEDES era uma associação civil sem fins lucrativos, criada por grandes empresas brasileiras na época da Rio+20, para promover a sustentabilidade nessas empresas. Grandes empresários, Antônio Hermílio de Moraes, Roberto Marinho, eu vou me esquecer dos nomes aqui agora, aquele cara da Klabin, que eram grandes lideranças, grandes pensadores. Eles já tinham percebido naquela época que a sustentabilidade era um Que negócio ano que era isso? isso, quando eles fundaram isso, era na Rio 92. Uhum. Então, em 1992, eles criaram o CEBEDES, exatamente porque eles sabiam que aquilo ia ser determinante na vida das empresas, que Legal. aquilo teria um É tempo, impacto hein? profundo na vida das empresas. E E o hoje ainda CEBEDES está tem aí empresa que até nem fala hoje. disso. Exatamente, ainda tem gente engatinhando nisso, mas eles que eram visionários, gente muito inteligente, interessada, informada, né? Eles perceberam que aquilo era alguma coisa que teria impacto na vida empresarial. Então eu fui trabalhar no CEBEDES primeiro como coordenadora de comunicação, e aí eu cheguei junto com a Marina Grossi, que estava assumindo pela primeira vez, estava assumindo a presidência do CEBEDES, depois de uma longa presidência do antigo líder do conselho, e ela chegando com um desafio muito grande, que era de levar a experiência das empresas brasileiras para a Conferência da Biodiversidade em Nagoya, no Japão. Nossa, mas é muito bem específico É mesmo. muito específico. E aí o CEBEDES ele tinha é, 9 áreas temáticas, então as empresas se reuniram naquelas áreas para levar a experiência delas, e a partir de projetos que o conselho desenvolvia, essas empresas levavam essas experiências e compartilhavam nas conferências da ONU para a biodiversidade e para o clima, principalmente. Então, Por que tão longe? porque cada ano é num lugar, cada conferência acontece no Ah, lugar. A COP30, por exemplo, vai acontecer em Belém do Pará.
E naquele ano que eu entrei no CEBEDS, em 2010, a Conferência da Biodiversidade ia acontecer no Japão. Cada ano num lugar. Nesse ano ia ser no Japão. E você foi pro Japão. E aí, na época, a gente tinha um projeto que ainda não estava pronto, isso era março, quando eu fui contratada, a conferência era em julho. E aí, eu sempre levando na bagagem as ferramentas que eu tenho, né? E minha ferramenta é a ferramenta de comunicação. Então, eu falei, olha, eu posso fazer o blog do CEBEDS na COP, já que nem todo mundo vai conseguir ir, porque é muito longe. Eu posso contar de lá, isso nós estamos falando aqui de 2010. 2010. 2010. Uhum. Então, assim, tinha internet, mas não tinha celular desse jeito. Eu levei Eu tinha. câmera, sabe? Então eu falei, Eu entrei na faculdade em 2012 e no laboratório da faculdade a gente nem podia mexer na internet. Exatamente. Então, assim, era uma coisa ainda muito restrita. Então, eu fiz da conferência de Nagoya, no Japão, então eu viajei, propus o projeto, falei, olha, a gente pode fazer um blog, contar de lá o que está acontecendo na conferência para quem ficar aqui. Num blog, na época era essa a ferramenta, né? Uhum. Num blog. Então, e aí eu levava minha câmera, eu entrevistava, chegava nos lugares, tinha uma luz assim, eu voltava o spot de luz para o rosto do entrevistado, porque era esse o Isso. pegava minha camerinha e fazia pergunta. E aí, o presidente da Comissão Brasileira, né? E aí, o que a gente pode esperar para hoje? Aí o cara respondia, eu gravava na minha câmera, depois plugava no computador, subia, fazia o upload da entrevista, colocava no blog o resumo, e o blog do CEBEDS fez o maior sucesso. Todo mundo lia Blogueira o blog raiz. do CEBEDS, blogueira Isso raiz. era ser blogueira. Blogueira Isso é no raiz. tempo que era tudo mato, né? Tudo mato, verdade. Então, assim, aí a experiência do blog do CEBEDS na COP foi a gente chamava de case, né? Um caso de sucesso, vamos dizer assim, de comunicação. E aí, logo depois, a diretora executiva precisou sair e o CEBEDS me convidou para assumir a direção executiva do conselho. E aí foi uma outra experiência super interessante. Aí a gente fazia projetos anuais de clima, de biodiversidade, as empresas reunidas escolhiam sobre qual tema. E aí eu viajei o mundo com essas empresas, levando as experiências Maravilhoso. Foi super bacana, foi super bacana. Mas aí quando você volta para São João, foi quando você saiu de lá ou ainda teve coisa no meio do caminho? Teve coisa no meio do caminho, porque quando chegou em 2014, eu já tinha tido o Pedro, meu segundo filho. E aí já começa essa vida de mãe. Como é difícil mãe trabalhar, ainda mais um trabalho Cidade grande ainda. Cidade grande. Assim, eu não tinha um corpo familiar que pudesse me ajudar a cuidar dos meninos, né? Como eu tenho aqui em São João agora, mas enfim. Na época, o Pedro era pequenininho, era um bebê, o Antônio era pequeno, já tinha uma escolinha, mas enfim, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, viajava 2 vezes por semana para São Paulo, uma vez por mês, pelo menos, eu viajava para o exterior. E o Paulo Rubens fazia o quê? O Paulo Rubens, professor, dava aula particular de alemão e filosofia. Então, eram empregos assim. Que nenhum tinha horário fixo. Nenhum tinha horário fixo. Ninguém podia garantir que estaria naquela hora, naquele horário, para cuidar dos meninos. Aí eu comecei a ter muita dificuldade com babá para cuidar dos meninos e eu comecei a desorientar. Eu não conseguia achar quem cuidasse dos meninos, começava a ouvir que a babá estava gritando com um bebezinho. Nossa, aí você não... Aí eu comecei realmente a ficar meio apavorada e eu falei, e aí eu escolhi ficar com os meninos. Isso era 2014. Eu falei, quer saber? Eu estava muito preocupada com eles, e eu falei, deixa eu dar um tempo, eu já estava cansada, era desgastante, né? E cuidando dos meninos, cuidando do CEBEDS, um cargo de muita confiança, de muita responsabilidade, um corpo de uma equipe muito pequena, com muitos eventos, enfim. E eu realmente me vi perdida e eu falei, quer saber? Eu vou parar um tempinho, eu paro 1 ano e depois eu volto, eu acho um outro lugar para trabalhar. E eu saí do CEBEDS. E eu nunca mais voltei a trabalhar.
Eu não consegui mais. Nunca mais. Nunca mais. Eu não era mais repórter, eu não era mais diretora executiva, porque a minha experiência era muito pontual no CBEDS, né? Numa associação civil sem fins lucrativos. Eu tinha, enfim, eu não tinha esse arsenal suficiente e, ao mesmo tempo, também eu ainda não tinha essa disponibilidade toda, né? Eu não conseguia voltar para o que eu fazia antes. E nisso eu Não, e muita fiquei. coisa muda também nesse tempo, Muita coisa. né? E aí foi em 2014, né? Foi a época que a Dilma saiu, o Confusão. Brasil completamente confuso, né? Então, assim, foi um período muito difícil. E eu no Rio, uma cidade cara, a escola dos meninos era caríssima, a vida era muito cara. Uhum. E eu Aí foi quando você ainda resolveu voltar. foi, aí eu ainda passei um tempo lá no Rio tentando emprego. O Paulo Rubens trabalhava o dia inteiro. Durante esse tempo a gente ainda tentou se equilibrar um pouco. A minha mãe me ajudava muito nessa época, mas chegou um tempo que ficou impossível. Eu falei, gente, não dá. E isso foi 2019. Quando chegou em 2019, eu falei, Pandemia gente, depois. eu e o Paulo Rubens sentamos, conversamos. Eu falei, Paulo Rubens, não dá para a gente continuar aqui desse jeito. Eu sem trabalho, Nossa, você. você veio um pouquinho antes da pandemia, Eu então. vim antes da pandemia. Eu Nossa! vim antes da pandemia. Eu vim em julho de 19 e a pandemia foi em março de 20. Você agradeceu todos os dias por ter Todos voltado os antes. dias, porque quando eu Ai, cheguei meu em Deus! 19, eu vim pela primeira vez morar numa casa. Então eu Ah, é vim só morar numa apartamento, mas casa com grande apartamento. quintal, com Com quintal. quintal. Quando veio a pandemia, eu Você tinha falou, um meu Deus, que jardim, incrível! Eu tenho um um jardim. céu sobre mim, É, né? Então, assim, isso tanto fazia que hoje muita todo mundo tem muita diferença. lembrança ruim da pandemia, lá em casa as nossas lembranças são ótimas. É, A gente fazia pão, fazia comida, não sei o inventou um quê, monte em de plena coisa. pandemia, os meninos não tinham horário para acordar para a Ai, aula na todo mundo internet, juntinho, eles faziam mamãe em dormindo, casa. ninguém ligava, ninguém ligava a câmera. Eu também não sou dessa mãe controladora, nunca fui desse perfil. Às vezes falava, Antônio, pelo amor de Deus, liga a câmera que falta de educação, o seu professor está lá olhando para todo mundo. Aí eu olhava na tela lá, tinha Ninguém. 3 ou 4 dormindo, outras 18 câmeras desligadas, e ele escornado, jogando o tempo inteiro. Foi um período difícil Uhum. nesse sentido, né? Mas, por outro lado, assim, foi para a gente um tempo, assim, Legal, de por conhecimento da mais que a família gente mesmo, né? tivesse, claro, uma preocupação grande, todo mundo pegou Covid lá em casa, depois que meu pai pegou, mas enfim, nada muito dramático. E aí, então, teve esse período da pandemia. E foi na pandemia, logo depois, foi em 2021, né? Que eu chego, quando eu chego em São João del Rei, em 2019, eu vim muito porque a minha família estava aqui e também porque a gente estava prestes a tomar uma grande decisão sobre o que fazer com o nosso ativo de família, né? Que eram Uhum. as 2 plantas de 2 fábricas têxteis que tinham deixado de funcionar e a gente estava buscando o que fazer, né? Então, assim, por menos que eu fosse trabalhar, alguma coisa eu poderia Tinha que preocupar, contribuir, né? alguma coisa eu poderia contribuir com os negócios da família, né? Uhum. Então, eu cheguei em 19, é quando a E que gente. não são negócios pequenos Não também, né? são, né? Não é uma pessoa que vai conseguir resolver, São enfim. decisões grandes que Uhum. envolvem uma família muito grande, né? Então, São quantas pessoas envolvidas hoje, Lia? se você me perguntar quantas pessoas nós somos na família, entre É que sócios, tá dentro filhos, dentro né? São do SA, 7, assim. vamos dizer assim, são 7 irmãos que E já estão estão os hoje. netos, Os né? irmãos têm lá Cuidando. seus filhos, e os seus E filhos tem já os têm seus filhos. netos. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, Uhum. né? Que, claro, é muito compartilhada, Uhum. entre nós que estamos na linha de frente, vamos dizer assim, né? Aí você conseguiu ocupação porque você entrou no meio ali do É, processo. era ocupação, era comprometimento nosso Uhum. com o negócio, mas ainda não era trabalho para ter um salário fixo todo mês. Essa ainda Uhum. era uma coisa que eu estava perseguindo. Então é onde entra o mapa do patrimônio, né? Mas então o mapa do patrimônio foi por causa do financeiro ainda? O mapa do Não, patrimônio basicamente, assim, foi né? por causa do financeiro.
né? Eu Gente, ainda isso, estava você, buscando. você começou, aliás, você ainda está sozinha, né? Aham. O projeto é só seu. O projeto é só meu. Tem os E os meus parceiros que te parceiros que eu ajudam. faço para cada documentário que eu vou fazer, Aham. eu crio um grupo de trabalho para execução, Bacana. né? Não, e eu lembro do comecinho, que você É, buscando patrocínio. é. Foi intervalo de tempo que você conseguiu, que você Foi queria. o Mapa do Patrimônio e o Pátio Matosinhos nasceram juntos. Ah, Tanto que o Pátio que Matosinhos legal. é o parceiro principal do mapa, da primeira hora, né? O Então primeiro você estava fazendo as patrocinador. duas coisas ao mesmo tempo. Tava fazendo as Minha duas coisas ao nossa. mesmo tempo. Mas assim, lá no pátio, eu tinha o Juca que estava à frente, Uhum, liderando, idealizando, construindo, os meus tios também muito envolvidos, então não era uma coisa que dependia só de mim. uhum. Então aqui, Era um apoio, seria um braço que é, você era. No mapa era só você, né? Ou exato. E você no corria atrás ou mapa corria atrás. era só eu. Então eu ainda estava buscando um modo de sustentar a minha família, né? Nesse caminho, meu marido, o Paulo Rubens, adoeceu, ele não conseguiu mais contribuir. Uhum. Então, eu me vi realmente sozinha para sustentar meus dois Ou meninos. é Então, agora ou é nunca. agora, ou você faz, ou você Não não tem o que tem outro fazer. jeito, não tem É. outro jeito, né? Então, o mapa nasce um pouco daí. Mas e por que o mapa do patrimônio, assim, específico? Sua Então, paixão pela cidade? e aí vem essa história de você ter um lugar em que você conhece as pessoas, em que você tem relações. São João del Lá Rei é no Rio incrível eu por tentei isso, muita né? coisa, mas eu não conhecia muita gente no Rio, até porque não foi o meu primeiro ambiente de trabalho, eu não, né, eu não trabalhei muitos Uhum. anos lá. Então, quando eu E chego sabe que eu aqui, acho que isso aí é uma pitada da gente também, assim, acho que essa crença é importante, igual você falou que conseguiu todas as coisas porque foi natural. Nós que somos cidade pequena, acho que a gente tem essa naturalidade por causa disso. Porque quando a gente tá na nossa cidade, né, você fica com aquele negócio, não, fulano de tal conhece, que conhece o ciclano, que conhece o Beltrano, uma hora você consegue chegar. E quando você exatamente. tá lá fora, pra gente é tão natural, acho que a conversa, o contato, É, né? Me apresenta o fulano, é, conversar, se portar, que pra eles nem é tanto assim. Fala, né? Tipo, igual você fala, às vezes a pessoa brinca em São Paulo que você não conhece o vizinho. E é, aqui é todo mundo fulano de tal, ciclano, conhece o é. Beltrano. Aqui você está no quintal da sua casa, né? Eu estou no quintal de casa. Eu vim do Rio para São João del Rei, de volta para minha cidade, onde vive toda a minha família, que é E enorme. aí eu imagino que foi até gostoso você buscar esses patrocínios, então, né? Foi, então o mapa começa da seguinte forma: quando eu cheguei em julho, eu cheguei e falei: Ó, gente, estou chegando, se souberem de qualquer coisa. Então a Zuleika, minha prima, arquiteta, me deu a mão, falou: Eu vou te levar lá no Conselho de Patrimônio. Ela era conselheira na época. Eu cheguei um dia no Conselho de Patrimônio. A professora Ruth Viegas era presidente, a Zuleika me apresenta. Ela logo fala assim: Ah, eu estou precisando de gente para fazer ata do conselho, porque o Ulisses Passarelli já está aqui fazendo ata não sei quantos anos, está exausto. Aí todo Você, mundo me eu aqui, olhou, eu né? aqui. Todo mundo me olhou. Eu falei: Olha, eu não sou nem conselheira, eu vim pela primeira vez na reunião, mas se precisar de mim, eu estou à disposição. Na reunião seguinte, eu já era Ela conselheira, já estava fazendo precisa, tá ata. precisada. Já tá contratada. Exatamente. E ali no conselho, eu comecei a conhecer São João del Rei. Uhum. Comecei a ter acesso a informações que eu nunca soube de São João del Rei. Então, e eu Eu acho que a achei maioria dos São Janenses não sabe. interessantíssima. Então, eu chegava em casa, contava para minha mãe, contava para minha irmã, para meu pai as histórias. Eu falei: Você sabia que essa portada aqui foi a Aleijadinho que fez? Você sabia que a catedral, não Fazendo um sei o quê, não trabalho sei o típico de quê? Típico jornalista. de jornalismo. E eu achava interessantíssimo. Aí todo mundo me dizia: Não, sério? Não, não sabia. Essa do Aleijadinho talvez soubesse, mas enfim, outros detalhes que eu trazia. Nunca soube disso, Lia. Olha que interessante. Aí eu falei: Gente, se a minha mãe que mora aqui há 70 anos não sabe, Imagina o resto. imagina o resto, quem está aqui. E aos E poucos o eu Brasil e fui. o mundo precisa E de o conhecer Brasil e São o João del mundo. Rei. Aí eu falei: Quer saber? Comecei a desenhar o projeto do mapa. Cheguei a apresentar no conselho, aí isso já, a pandemia já tinha vindo, e um dia uma menina que trabalhava no conselho falou: Ó, tem um edital do BNDES para projetos culturais. E eu Noi, tava inscrevi pronto. o mapa, estava pronto. Tava E pronto. era um edital muito simples, que era só você Amarrar escrever ali. amarradinho.
E aí eu comecei a buscar a papelada que precisava, achei a associação, achei, enfim, busquei tudo que precisava, toda a burocracia que precisava, entreguei e o projeto foi aprovado. E aí, quando veio a notícia de que o projeto tinha sido aprovado, eu fiquei tão feliz. E era assim, para Imagino. cada R$ 1 que eu conseguisse de patrocínio, o BNDES colocaria mais 2 ou 3, se não me engano. Então, assim, se eu conseguisse 30 mil, o BNDES me daria mais 60. E aí Então, você foi que foi. eu fui que fui. Então, o projeto foi aprovado, eu fiquei felicíssima. Só que aí teve um problema. Hum. Teve um problema burocrático que o projeto não conseguiu avançar, porque na época o presidente da associação, que era proponente do projeto, trabalhava também num órgão público. E isso não podia, aí eu perdi a chance de Nossa. fazer o projeto pelo BNDES. Eu fiquei arrasada, arrasada, mas é aquilo, né? Quando você não tem nada, você vai fazer o quê? Você vai com aquilo mesmo. É. Aí, no final, o pessoal lá da benfeitoria, que era parceira do BNDES no projeto, falou: olha, se você quiser fazer no ano que vem, como você vem da repescagem, vamos dizer assim, do Já estava processo do aprovado, já tudo BNDES, certo. a gente não vai cobrar para te apoiar. Você pode fazer o site por você mesma, a campanha com a benfeitoria. Uhum. E aí você pode fazer sozinha. Aí eu falei, quer saber? Já tá tudo pronto, É. então eu vou fazer sozinha. Aí eu fiz sozinha. Aí chamei o Tiago da Era Uhum. Digital, que fez umas gravações comigo para eu lançar a campanha. Gravei com o Ulisses, que era do conselho, que me contava algumas coisas interessantes, como, por exemplo, o fato de São João del Rei ser a inscrição número 1 no livro de Belas Artes do IFAM, no livro de tombos de Belas Artes. A primeira cidade tombada Incrível. no livro de Belas Artes é São João del Rei. Então, Bacana, tinham essas gente. curiosidades a respeito de São João que eu achava super interessantes, que valorizam a cidade, Uhum. Com que na certeza. época não estava, né, tão em evidência, que eu achava que eram interessantes, e aí fiz a campanha. Até hoje eu fico pensando assim, onde que ele arruma essas fotos? As fotos que você coloca lá de São João, É, São João em mil, sei lá quantos, é. Ah, 1800, é pesquisa, 1700. Letícia. O povo tem muita. São João tem muito registro interessante e Imagino. muita história. Os historiadores, né? O Sebastião Sintra, Ai, meu Deus, eu vou esquecer alguém, mas eu vou me arriscar. O Sebastião Sintra, que escreveu as efemérides, ele fez um compilado de tudo que aconteceu em São João del Rei dia a dia. Dia 1º de janeiro, e ele vai ano a ano, tudo que acontecia nos anos. Então, ele fez uma Legal, pesquisa cara. Muito bom. fantástica, Ah, nossa, eu adoro isso. fantástica, sobre os jornais da época, tudo que tinha sido registrado. Então, assim, ali tem manancial para o resto da minha vida. Eu falo que se eu passar o resto da vida contando uma história de São João, ainda vai Ainda ter vai ter história história pra para ser contar. contada. Depois veio Fábio Guimarães, o próprio André D'Angelo, J. D'Angelo, o próprio Ulisses Passarelli, folclorista, estudou muito sobre São João del Rei, Zé Antônio Ávila Sacramento, enfim, muitas pessoas já tinham escrito histórias de São João del Rei. E aí, eu com a minha sacolinha dos meus 30 anos, da minha bagagem, né, eu Que trouxe ótimo. o audiovisual, que era a minha experiência. Então, eu mesma saía com a minha câmera, editava no meu computador as imagens, contando as histórias que já estavam registradas nos livros dessas pessoas. E aí, eu achando que eu ia contar essa história para fora de São João del Rei, para atingir o Tá contando pra turista, eu estou dentro. contando para dentro. Primeiro de dentro agora, porque Aí os de todo casa mundo nem tá falava: Meu sabendo. Deus, eu não sabia, eu nunca soube dessa história. Agora que eu estou conhecendo São João del Rei, meu pai falava: Lia, eu moro aqui há não sei quantos anos e só agora eu esperei você voltar Pra para me me contar contar. essas histórias que eu sempre quis saber sobre São João del Rei. Muito bom. Então, assim, foi realmente. Eu falo que você é uma peça um, importante para São João del Rei. Tem que Obrigada, ser. Letícia. Mas assim, eu cheguei com essa energia acumulada É. de muitos anos querendo trabalhar, sem Querendo fazer conseguir acontecer. trabalho, e aqui encontrei um ambiente propício, um terreno propício, que talvez também estivesse esperando alguém
chegar com a energia que eu cheguei, com a vontade que eu cheguei e com a necessidade também que eu cheguei, né? Então você acha que hoje você cumpre a carreira e o propósito da sua vida? Eu cumpro. Eu acho que eu cumpro a carreira e o propósito. Hoje você vê que eu estou em vários lugares ao mesmo tempo. Uhum. Tento me dividir nesses vários lugares, porque eu continuo com a mesma energia, eu continuo com o mesmo interesse. Eu ia te perguntar como que você dá conta, mas eu acho que essa pergunta é muito ruim. Porque É, tem hora que a gente e eu vou realmente te não dá dizer que conta. eu não Como que sei. você organiza isso? É, Você tem uma organização exata, por exemplo, sei lá, de manhã é tenho, criança, à tarde é pátio? tenho. Como que é isso? Conta pra Eu gente. acordo muito cedo, porque e a gente ainda tem esses compromissos de Família, academia, de família, de saúde, almoço, de unha, cabelo, saúde, de tem cuidar da isso, casa, né? de cuidar do meu marido, de cuidar dos meus meninos, Uhum, né? Então, assim, muita da responsabilidade eu compartilho com os meninos, né? uhum. Então, eu explico para eles, eu falo, ó, nessa história, né, de controlar celular, controlar computador, eu falo, eu morro de medo de vocês ficarem burro, ignorante e preguiçoso. De tanto que vocês ficam no computador. Agora a vida vai ser de vocês. São vocês que estão perdendo a oportunidade de estudar num tempo que é para estudar. São vocês que estão perdendo a oportunidade de aprender num tempo de aprender. Então, assim, é o que E você eu acha que isso é um consigo conselho? fazer. Então, eu acho que isso você Eu já até acho que aplicou um sim, conselho, né? Letícia. Estudar a hora que tem que estudar, trabalhar a hora que tem que trabalhar. Porque assim, em algum momento a vida é deles. Eles têm Uhum. que ter consciência, por mais que um menino de 13 anos e um menino de 17 ainda não tenham essa responsabilidade toda, mas eu não vou conseguir. Como mãe que trabalha, e eu acho que essa é uma posição que a gente lutou muito para conseguir, Uhum. né, o direito de trabalhar. Mas ao mesmo tempo, como eu É já vivi pesado. dividida, né, e fiz uma escolha pelos meninos, né, eu de jeito nenhum me arrependo dessa escolha, mas eu paguei muito caro. É. Paguei muito caro por ter escolhido ficar com eles. Não me arrependo. Não me arrependo Uhum. mesmo, porque Você hoje eu acaba escolhendo uma sei. renúncia, né, também. Exato. Então, Porque eu é o sei que os normal meus da vida. meninos ganharam confiança, ganharam segurança, ganharam a certeza do meu amor, né? Então, Que lindo. esse ambiente seguro de eles poderem ser quem eles são, do jeito que eles são, Uhum. isso eu acho que eles têm. Eu acho que isso dá uma certa força para eles. E com certeza eles têm orgulho disso, né? Enxergando você Tem, construir. tem orgulho, ainda bem. E aí, e como é que você gosta de viajar? O que que você faz assim pra não surtar? Pra não desorientar? É um trabalho, Letícia, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a cabeça da gente. Uhum. E é isso que eu tenho cuidado. Eu não tenho muita oportunidade de viajar, né? Eu ainda cuido muito da minha família, enfim. É, os meninos ainda exigem muito, inclusive financeiramente, então eu faço todo tipo de sacrifício para que eles tenham uma vida um pouco minimamente confortável, né? De poder ter escola, Certo. saúde, que é o básico, uma boa comida em casa, o conforto, ter as contas pagas, e isso para mim hoje é mais do que suficiente. Então, assim, como é que eu faço para me distrair? Eu acho que para me distrair, não, como é Pra que foi a sua descansar, para vamos dizer, descansar? descansar a mente. Eu acho que é muito ter cuidado com o nosso pensamento, com a nossa cabeça. Eu estava conversando, recebi a visita de um amigo querido, Fábio Braga, que nos visitou recentemente. Ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Você não é os seus pensamentos, você é a pessoa que testemunha os seus pensamentos. Eu achei isso Verdade? muito interessante, porque você tem que achar um lugar dentro de você que não é a mãe, que não é a profissional, que não é a esposa, que não é a prima, a filha, a mãe. É alguém que é você mesma, que é alguém e é essa pessoa que vai tomar as Que vai escolher qual decisões, pensamento que vai seguir. fazer as suas escolhas, que vai cuidar de você, né? Então, assim, eu acho que o primeiro cuidado para eu descansar é eu ter esse lugar que é meu. Não é à toa que no voo, né, a aeromoça fala, primeiro a máscara de oxigênio irão cair. Primeiro coloca em você, para depois ajudar as outras pessoas. Exatamente.
né? Então, assim, esse lugar de prumo, que lógico que de vez em quando eu desprumo, que eu saio, que eu brigo, que eu estresso, né? Que eu falo palavrão, que eu, né, me perco. Eu te Tem acho vezes que eu tão me lady. Eu perco. falo, a Lia não é uma pessoa que fala palavrão. Não, não, não. Tem lá meus momentos de grosseria também. Mas eu acho que o primeiro cuidado é esse, de a gente ter um cuidado e um respeito pelo divino que há em si, né? Pelo Uhum. divino que há na gente, que a gente é uma partícula divina, né? A gente é uma partícula da divindade, Bacana. que a gente tem que ter respeito com a gente mesmo, né? Se desculpar, se deixar errar, não exigir tanto, né? Então, assim, por mais que eu gaste muita energia, eu não canso a minha mente, né? Vários momentos de estresse, vários momentos de preocupação, vários momentos de desgaste, mas não tem momento de desespero. Muito bom. Não tem momento de desespero, porque eu sei que desespero é saúde, é risco de vida, né? É medo é de morrer, Uhum. né? Isso, graças a Deus, É porque os problemas eles vão vir a de qualquer gente não tem. forma, né? Então a Sim, gente tem que se você saber. não tivesse, eu falo hoje, se eu não tivesse esse problema financeiro, eu ia estar preocupado com outro O problema mapa grave. nunca ia existir. Exato, Enfim. né? Então, Eu assim, acho que a vida é sobre você não o tempo inteiro tentar resolver os mesmos problemas, né? O negócio é novos problemas e vai acontecer. Sempre vai acontecer isso. alguma coisa pra você resolver. Isso é a vida, né? Você ter esse lugar de acolhimento para você Em você mesma, mesma, né? dentro de você mesma, que é esse lugar que você decide, é esse lugar que você escolhe estar. Então você tem que ter um lugar E não em dentro de alguém, você, né? não em alguém, não em alguma coisa, não é no trabalho, não é no casamento, não é na maternidade, não é em nenhum outro lugar que não seja dentro de você É mesma. porque o outro ele não tem obrigação de te fazer feliz, né? Você tem que ser feliz Não, primeiro pra sim. você conseguir. Sim, eu falo muito isso com os meninos. Eu já era feliz antes de ser mãe. Uhum. Eu já tinha muitas realizações antes de ser mãe. Então, ser mãe realmente foi uma escolha. Não foi, ai, porque isso vai me completar, né? Não foi Então, isso. Eu já era já era feliz. completa. É, Ai, já, muito bom, já. bacana. Ali, para finalizar, então, o que que você tem para falar para as pessoas que pensam em propósito, carreira? Ah, eu acho assim, se entrega, abre o peito, vai experimentar, não tenha medo de errar, não fique com medo das coisas, não se desespere, não tenha medo de crítica, você não pode ser refém da crítica do outro, você vai errar, né? Você saber que você vai errar, isso tem que te dar um lugar de desculpas, se desculpe, não se cobre tanto, né? Porque você tem que ter um lugar de acolhimento dentro de você mesmo para você se perdoar. E não fica refém da crítica do outro, não fica refém do que o outro vai pensar sobre você, né? Muito Tenha bom. coragem, tenha interesse, tenha energia, vontade de fazer, curiosidade sobre a vida. É uma dádiva a gente estar vivo, é um presente divino todo dia que você acorda com a possibilidade de fazer algo Fazer de novo, novo, diferente, movimentar. movimentar. Todo dia você pode fazer diferente, né? Você tem esse presente divino que é existir, né? Uhum. E existir em São João del Rei, um É mais presente lindo maior ainda. ainda. Ai, Lia, muito obrigada. Letícia, Nossa, obrigada a foi você pela incrível. Eu acho que você oportunidade de tem que vir falar mais umas tanto. 4 vezes, assim, Ai, me chama, eu pra, adoro. Nunca pra recuso um gente conversar. convite seu, você sabe, né? Aí, ó, tá vendo? Tá registrado isso, né? Registrado isso. No registro, não. Desejo muito sucesso para você, para o seu Obrigada. podcast. Uma alegria ter um ambiente desse em que a gente pode falar à vontade, conversar Não, e bastante. eu até falei com as meninas, eu falei assim, trazer pessoas em São João que são importantes, né? Porque muita gente enxerga que só tá lá fora. Ah, fulano de É, tal só lá em São Paulo que é bom, no Rio que é bom, em Brasília que é é, bom, fulano de tal que tem sei lá quantos milhões de seguidores, e tem tanta gente incrível em São João do Rei, mas tanta. muita, E eu muita. direto eu fico empolgada com essa coisa da própria história da pessoa, né? Eu acho que a idealização do podcast, eu acho que foi mais por esse caminho. Pro caminho da história, pro caminho de mostrar que a gente tem pessoas aqui
que também são importantes para Muita, tudo acontecer. muita gente, Letícia, você está abrindo um espaço para gente que vive em São João e que está fazendo história daqui. E o Tem muita acesso, história e o acesso. interessante. Tem muita gente aqui que tem esse ouro que você pode chegar, você pode conversar, você pode ligar, você pode mandar o WhatsApp. E o pessoal preocupado com quem tá lá. É, Então, você vai ver, assim, você vai abrir uma caixinha, uma outra caixinha de tesouros aqui, você vai ver. que se o pessoal começar a falar, nossa, não sabia, já tá É, exatamente. muito bom. Sucesso para você. Obrigada pela Obrigada a você. oportunidade. Meninos e meninas, mulheres e homens, é isso. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. Nos vemos no próximo e um beijo.